Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso CCNA. Esse é o primeiro módulo CCNA1, Introdução às Redes. Vamos estudar hoje o capítulo número 1, Explorando a Rede. Eu sou o Capitão Matos, da Escola de Comunicações, e vou ministrar esse assunto. Esses são os nossos objetivos. Então, o objetivo basicamente desse capítulo é a gente fazer uma visão geral sobre como é que a rede funciona no nosso dia a dia e explicar algumas características delas. Bem, esse slide aqui, ele mostra aqui como as redes têm crescido nesses últimos 20 anos. Então, desde a década de 1990, a gente tinha em torno de uns 200 milhões de dispositivos, e esses dispositivos eles duplicavam a cada 13 anos. A gente vivia numa era de computação fixa, onde nós teríamos que ir para esse dispositivo para utilizá-lo, e basicamente a internet não tinha muito acesso à internet, as pessoas, os computadores, dispositivos eram caríssimos, então as pessoas eram mais excluídas nessas tecnologias. A partir do ano 2000, quando se popularizou a internet aqui no Brasil e em outros países também, a gente teve em torno de 10 bilhões de dispositivos já na rede, e os dispositivos duplicavam a cada 1,4 anos. Então, vejam que se popularizou bastante. E a tendência nessa época foi por conta da mobilidade. O dispositivo acompanhava você, celular, tablet, laptop, e essa era conhecida como a era do BioD, que é o Bring Your Device. Você pode levar seu dispositivo, seu próprio dispositivo para onde você for. E isso popularizou bastante. A Cisco prevê que a partir de 2011 até 2020, nós temos em torno de 50 bilhões de dispositivos conectados. Então vejam, 5 vezes mais do que na época de 2000, e por conta da internet das coisas. A internet das coisas, era dos dispositivos, faz com que não só computadores, celulares, tablets tenham acesso à rede, mas como geladeiras, relógio, casaco, tênis, lâmpada, diversos outros dispositivos agora vão pertencer também à rede e vão estar se integrando junto com todos os outros dispositivos. E a partir de 2020, a Cisco prevê que a gente vai viver no mundo da internet de todas as coisas, onde não só dispositivos vão estar conectados, mas pessoas, processos, dados, qualquer coisa vai estar conectado na rede. Essa aqui é uma imagem de um produto da Cisco chamado de telepresença. Mostra bastante como as pessoas utilizam a comunicação em proveito de negócios, de diminuir as distâncias físicas. Então a gente está aqui dentro de uma sala, onde que essas pessoas estão localmente, mas do outro lado da mesa, as pessoas estão em outros países, em outros lugares. E parece que está todo mundo na mesma sala. Isso aí é um dispositivo de videoconferência. E essas redes hoje impactam bastante na nossa vida, em diversas formas, como a gente aprende. Hoje tem diversos meios da gente aprender idiomas, outros materiais como TI, estudar para concurso. Então, a gente encontra diversas formas de aprender através da rede, da internet. E como ela muda também, apoia como a gente se comunica, aquele
slide mesmo passado a gente consegue ver isso, como a gente trabalha e como a gente se diverte. Um aplicativo bem que pode exemplificar bastante isso é o WhatsApp, o Telegram, que no nosso trabalho a gente tem um grupo, geralmente do pessoal que trabalha em determinada organização, tem um grupo dos amigos, tem um grupo da família e tem um grupo do pessoal da diversão. Então, ela apoia a gente em diversos aspectos. Entrando mais na parte de característica de uma rede, a gente pode caracterizar ela, seguindo ao seu porte, como uma rede doméstica, né, uma rede pequena, geralmente aquela rede da sua casa que tem o seu roteador provido pelo seu ISP, né, que já vem com Wi-Fi, switch, tudo integrado. Tem uma rede pequena de escritório ou de residência, que pode ter mais de um roteador, ou mais de um access point, ou um switch ligando os cabos localmente. Tem a rede de média a grandes empresas. Essas redes aí, elas possuem uma dimensão, um porte maior, onde possui diversos outros equipamentos que vão fazer essa conexão. E a rede do mundo inteiro, que a gente chama de internet, né? Que são diversas redes interligadas. Aqui também a gente pode caracterizar a rede como ela vai prover o recurso. Então, ela é de dois tipos. A primeira é a rede cliente-servidor. Aqui, ó, a gente tem computadores normais de usuários e nós temos servidores, que faz o papel só de servidor. Então, o cliente, quando ele quer ter acesso a um servidor, por exemplo, aqui o cliente de arquivo, ele quer ter acesso ao servidor de arquivo, ele vai fazer essa solicitação e vai ter acesso ao servidor de arquivo. Já o cliente de e-mail ou web, ele vai solicitar um servidor web, e esse servidor ele vai estar respondendo essas respostas, respondendo essas perguntas. Tem a rede também ponto a ponto, diferentemente da rede cliente-servidor, onde os computadores, os dispositivos, eles vão estar trabalhando tanto como cliente como ao servidor ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui esse computador, ele pode estar compartilhando uma pasta de arquivos. E o outro computador aqui vai estar compartilhando a impressora. Então, eles vão estar... Esse computador ele pode estar imprimindo e esse computador pode estar utilizando esse servidor de arquivos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eles vão ser clientes e servidores também. Então, tem as vantagens, né, da rede ponto a ponto, ou peer-to-peer, que é mais fácil de configurar, ela é menos complexa, ela vai exigir um menor custo, porque você não vai colocar dispositivos somente como servidores dedicados. Você pode usar um computador tanto para compartilhar como para ser cliente. E a desvantagem da rede peer-to-peer é que não tem uma administração centralizada. Então, se acontecer algum problema aqui, localmente você vai ter que resolver isso. Ela não é tão segura, não é escalável, né? Não é escalável porque se cair esse servidor de arquivo, não tem outro para poder manter. E os dispositivos eles podem atuar como clientes servidores, né, e vai deixar o dispositivo lento, porque ele vai estar trabalhando, né, tanto como cliente como servidor. Isso também, né, como eu já disse aqui em cima, não é tão seguro e isso deixa brechas, porque o computador ele vai ter algumas portas abertas, né, alguns serviços abertos e pode ser utilizado aí por um teste de invasão, ele pode ser mais bem sucedido nessa invasão. Geralmente você usa essa rede ponto a ponto em casa, você pode compartilhar sua impressora, você pode compartilhar um servidor de arquivos mesmo, em empresas não se utiliza isso.
E também você utiliza aqueles programas, né, peer-to-peer, que são os torrents, são programas para você baixar música. Você trabalha tanto como cliente, você pode estar baixando de outra máquina, como servidor, e outras pessoas podem estar baixando ao mesmo tempo de você. Essa figura aqui, ela não exemplifica bem como é um cliente ponto a ponto, porque aqui mostra que um computador tem que estar ligado no outro e o outro computador está ligado na impressora. Você pode ter uma rede ponto a ponto, utilizando, por exemplo, essa figura aqui atrás, onde tem um switch. Esse computador aqui, ele pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo. Então, a figura, ela às vezes pode deixar a gente enganar como se fosse uma estrutura física de um dependendo do outro. Mas não é bem assim. A gente vê que o próprio programa, como um torrent, você está utilizando a internet e tem diversos dispositivos conectados na internet e você pode estar numa rede ponto a ponto. Uma outra forma de você caracterizar, né, são os componentes de rede. Então, tem dispositivos, meio físico e serviços. Vejam, aqui nós temos no final, né, nós temos alguns dispositivos, como um computador, um servidor, um switch, um telefone IP. Então, esses aqui são os dispositivos finais, né? Apesar que um switch não é considerado um dispositivo final, mas o computador, o VoIP, o servidor, é um dispositivo final, né? Ainda entra mais ainda uma subcategoria. Existem os dispositivos, por exemplo, intermediários, como um switch, um roteador. Existe também o meio físico. Aqui ele está ligado aqui por um cabo de cobre, mas existem outros meios físicos. E serviços são, por exemplo, esse servidor aqui, ele pode estar disponibilizando um serviço aqui de arquivos. Esse telefone aqui, ele está disponibilizando um serviço de voz. Geralmente, esses serviços eles são mais embutidos dentro de um software, tá? Dentro de algum dispositivo. Aqui, como dispositivos finais, que eu já citei, né? Só para aumentar aqui a câmera de segurança, um terminal de telepresença, dispositivos móveis. Os dispositivos de infraestrutura de rede, que pode ser também caracterizado como intermediários, né? Só aumentando aqui aquela listinha que eu falei, tem firewall, né? Um ponto de acesso. Então, esses são dispositivos que vão estar intermediando as conexões. Em mídia de rede, a gente falou sobre cobre, o cabo de cobre, mas temos a fibra ótica e sem fio. Então, são 3 tipos de meios físicos. Isso aqui é uma tela bem interessante e a gente tem que vocês têm que começar a se adaptar com essas imagens. Essas imagens são as representações dos dispositivos finais, intermediários, dos meios físicos, numa tela, num computador, em algum lugar que você vá fazer uma topologia, por exemplo. Então, aqui, ó, então, o computador, o telefone, isso aqui é bem fácil da gente notar quais são as diferenças. Mas aqui nos dispositivos intermediários já começa um pouco a complicar. Isso aqui vocês têm que saber. Então, por exemplo, um roteador, ele é bem com um X, né? Ele tem umas setas aqui com um ícone redondo como se fosse um X. Então, isso aqui significa que isso aqui é um roteador. Se você vê um quadrado com as setas, com 4 setas, cada uma para um lado, isso aqui é um switch. Um switch multicamada, que a gente, mais para frente, a gente vai entender para que serve um switch multicamada, isso aqui é um switch camada 2, mas isso aqui é um switch já camada 3. Ele tem essa representação aqui, um quadrado com uma bola, uma seta para todos os lados. Um firewall, ele tem essa representação. Roteador sem fio, né? Ele é um roteador e tem
duas antenas. O meio físico de rede, quando vocês verem essa representação aqui, a gente está representando como se fosse um meio físico sem fio. Um meio físico de LAN, né, o cabo de cobre, é essa seta preta aqui, essa linha, né, preta. E um meio físico de WAN é como se fosse um Z na cor vermelha, tá? E esse aqui a gente usa para quê? Geralmente para representar uma topologia, sendo ela física ou lógica. Então, essas duas topologias, elas vão ajudar o administrador ou quem for trabalhar na rede a entender como é que está funcionando a rede. Então, a topologia física, ela vai representar o cenário real. Então, veja aqui, ó, nós temos aqui uma sala que possui esses 3 servidores, um switch, um roteador. Geralmente, provavelmente, isso aqui é o CPD, é a sala dos servidores, que tem a conexão com a internet. Então, não vai estar escrito roteador, vai ter só a imagem de um roteador. E aqui tem uma outra sala. Então, isso aqui mostra fielmente como é que está as ligações e a posição dos dispositivos. Já na topologia lógica, a gente não está preocupado tanto com essa representação real. A gente quer mais saber como é que os dispositivos estão logicamente dentro dessa rede. Então, veja, aqui eu não tenho representando os 3 servidores. Aqui está escrito o nome dos 3 servidores, mas só está a representação dele, o ícone aqui do servidor. E ele tem uma ligação só. Esse barramento aqui é o switch, onde tem também esse grupo da administração que está ligado nele. Então, a gente foge um pouco da realidade e vai mais, se abstrai mais para saber como é que logicamente essa rede está configurada. E aqui a gente tem os endereços IPs, a gente poderia botar aqui o endereço de rede, aqui tem as ligações dos switches com o firewall e ligando aqui com a internet. Existe também, né, caracterizando 2 tipos mais comuns de infraestrutura de rede, que é a rede local, conhecida como LAN, e a rede de longa distância, que o pessoal chama de WAN. Bom, existem diversos autores, livros que vão falar, que vão tentar caracterizar uma LAN e uma WAN. Eu tive uma aula com um professor que fez uma explicação que eu acho que ela é bem interessante e deixa de ter dúvidas. Por exemplo, LAN. Os livros geralmente falam que a LAN é uma rede local com pouca distância, uma rede que os dispositivos estão próximos, né? Ele vai mais caracterizar uma LAN e uma WAN pela distância. Mas hoje é complicado porque antigamente a gente tinha essa dimensão de espaço porque os meios físicos eles não iam tão longe. A fibra ótica, quando chegou, eu posso interligar, por exemplo, dois pavilhões, né, que estão mais ou menos próximos, com uma rede, uma fibra ótica, e eu continuar sendo uma LAN, porque é uma rede local. E a rede de longa distância, a WAN, quando os livros se caracterizam que é uma rede de longa, né, longa distância, como ele mesmo diz, eu posso utilizar uma conexão sem fio a longa distância e eu estar também dentro de uma WAN. Então, teve um professor que falou assim, olha, WAN é tudo que você paga e LAN é de graça. Então, o que quer dizer assim, tudo que você paga? Vamos supor a sua casa. Você tem um roteador na sua casa e esse roteador lá deve ter uma porta WAN. Essa porta WAN, para você utilizar, você está pagando. Você paga uma mensalidade para você ter essa internet.
Aqui no trabalho, provavelmente no trabalho de vocês tem internet e vocês pagam de alguma forma essa internet. Então, ela é uma WAN, porque você está pagando. Mas aí você é só para a internet? Não. Por exemplo, se você alugar uma linha dedicada para ligar dois locais de trabalho que estão distantes por fibra ótica, às vezes você aluga por uma empresa e você vai pagar por isso. Então você vai estar utilizando uma WAN também. Então essa aí foi mais ou menos uma explicação que ele fez que eu achei muito interessante. Existem outros tipos de redes, que é a rede de área metropolitana, MAN. Geralmente são redes que são interligadas dentro de uma cidade, por fibra ótica, sem fio. Você liga diversos locais e faz uma MAN. Existe a LAN sem fio, que é a WLAN. E existe também a SAN, que é o Storage Area Network. Seria uma rede só de armazenamento. Então está aqui a imagem de uma LAN, tá? Um switch aqui, interligando o computador, um VoIP, um servidor e estações de trabalho. Olha aqui a WAN. A WAN, a gente tem aqui as ligações, né, desse escritório com um outro escritório. E como é que ele fez isso? Ele colocou um roteador em cada ponta e fez uma ligação. Provavelmente ele fez uma contratação de um link, ou então através de VPN. Então isso aqui é caracterizado como uma WAN. Vejam até aqui a imagem, né, desse Z vermelho aqui que caracteriza aqui uma WAN. Então aqui são diversas LANs e WANs conectadas. E a gente diz que a internet é as WANs das WANs. Então, aqui eu tenho uma casa que está ligada aqui no escritório, que está ligado não sei aonde, que está ligado no provedor de serviço. E isso aqui é a internet. São diversos dispositivos intermediários que estão fazendo a ligação da sua localidade com um camarada que está do outro lado do mundo. Aí vem um conceito de intranet, extranet, que às vezes também confunde a cabeça do aluno. Então aqui dentro, né, desse círculo a gente tem a intranet, que é apenas o pessoal local da empresa vai poder acessar. Geralmente tem serviços serviço de banco de dados, de e-mail, de estoque, fica na intranet, justamente para o pessoal de fora não poder ter acesso, porque são informações talvez confidenciais para a empresa, que não devam ser colocadas ao público. Nós temos a extranet, ou seja, você tem um fornecedor, um cliente que tem que participar dentro dessa sua intranet, mas ele não está fisicamente dentro da sua empresa. Então, como é que você faz? Você vai através de uma VPN ou de um outro link, você vai fazer com que esse cliente, esse fornecedor, ele tenha acesso à sua intranet. Aí confunde, porque se ele estiver usando a extranet através de uma VPN, ele vai estar utilizando a internet. O que é a internet? É a rede mundial, onde todos os computadores estão interconectados, e se você utilizar essa empresa, ela tem uma internet configurada, e esse cliente também tem uma internet dele, por exemplo, uma internet móvel. Ele vai utilizar, por exemplo, uma conexão VPN através da internet para se ligar na intranet. E o pessoal chama isso de extranet. Eu acho isso um pouco confuso, mas é bem interessante vocês entenderem essas nomenclaturas. Mas, assim, o mais importante é saber da intranet e da internet.
Bom, agora a gente vê aqui as opções de conexão. Então, para se conectar a um provedor de serviço, né? Um ISP, que é Internet Provider Service. Você pode se conectar através de uma conexão DSL, que nada mais é uma conexão que você vai estar utilizando alguns canais da rede de telefonia. Você pode utilizar a conexão de cabo, que você vai poder estar também utilizando aqueles cabos que chegam de televisão, que chegam nas residências. Além de passar o tráfego de televisão, vai passar o tráfego também de internet. Você pode se conectar por celular, vejam aquele ícone, né, aquela definição de sem fio, através do seu 3G, 4G, e por satélite, que também é sem fio. Você pode se conectar por satélite. E por último, o telefone dial-up, que já é pouco utilizado, e ele vai utilizar também a telefonia, só que ele já ocupa o canal de voz. É uma conexão bem lenta, o dial-up, utilizado em áreas rurais, locais aí de difícil acesso. O satélite, locais ainda de mais difícil acesso ainda, que nem telefonia física tem. Então o pessoal vai ter que contratar uma conexão por satélite, é muito caro. Né? E o celular, cabo DSL já fica mais no nosso cotidiano. Eles vão se conectar num provedor de serviço de internet que vai dar acesso à internet. Como eu já havia dito, se você tem uma organização e você, às vezes, aqui pode ser um provedor de serviço ou uma outra organização e você quer fazer com que essas organizações estejam ligadas. Então, você pode alugar uma linha dedicada, você pode contratar isso de um provedor de serviço, você pode contratar uma Metro Ethernet, já tem a tecnologia, a estrutura já está lançada e você pode contratar isso aqui. Você pode fazer através de DSL também e por satélite. E aí você vai fazer, né, uma WAN de duas LANs, de duas organizações. Por que eu digo WAN? Porque você vai estar pagando. Você vai estar ligando aqui e você vai estar pagando por esse serviço para ligar duas redes locais. Agora a gente vem com ver o conceito, né, de rede convergente. Vocês vão escutar bastante isso ao longo do curso. E nada mais é que você fazer com que diversos serviços que antes não eram segregados, cada um passava tinha uma rede, tinha um cabeamento ou algo do tipo, e agora você vai fazer tudo passar por um lugar só. Então veja, antes a gente tinha um meio físico para fazer comunicação de dispositivos. A gente tinha um outro meio físico para redes telefônicas. A gente tinha um outro meio físico para fazer videoconferência, por exemplo. Então, esses serviços são executados em diversas redes. Quando a gente faz a convergência, a gente vai fazer com que tudo isso passe dentro de um cabeamento só, dentro de uma rede só. Então, a rede, o switch, o roteador, ele vai estar trabalhando com imagem, vai estar trabalhando com vídeo, vai estar trabalhando com áudio, com dados, tudo isso dentro de uma rede só. E para a gente trabalhar com redes convergidas e com as redes nos nossos dias a dias, é preciso que a gente tenha algumas características para satisfazer a expectativa do usuário, que no final é o camarada que vai estar utilizando o serviço. A gente tem que ter tolerância a falhas, a gente tem que ter escalabilidade, tem que ter qualidade de serviço e segurança.
Então, a tolerância a falhas, se porventura o seu servidor ele vira a falhar, ele tem que ter algum recurso para poder manter a disponibilidade. Pode ser que tenha um outro servidor em backup, pode ser que e quando esse falhar, o outro vai ativar automaticamente. Em switch, se um switch vier a falhar, né, tem problema, por exemplo, na fonte, queimar a fonte, como é que você faria? Deixa outro switch, pode deixar um outro switch que vai assumir quando esse vier a falhar, ou você pode botar uma fonte de segurança. A escalabilidade é o fato de você poder ter uma rede hoje, mas que ela possa crescer tranquilamente. Então, você tem que, dentro do seu diagrama, dentro da sua estrutura, você não pode pensar a rede somente para o presente. Você já tem que calcular daqui a 5, 10 anos como é que a sua rede ela vai caminhar. Então, tem que ter mais computador, vai entrar mais dispositivos finais, então eu tenho que ter mais porta no switch, ou eu tenho que ter um equipamento que eu posso, em vez de pegar esse equipamento e jogar fora, eu colocar mais funcionalidades neles. Então, isso aí você vai trazer escalabilidade. Quando a gente trabalha com redes convergidas, né, a gente tem que ter, no mínimo, qualidade de serviço, porque você vai estar trafegando voz, vídeo, imagem, áudio, dados, tudo ao mesmo tempo. E aí, o que é mais importante? Que o usuário, na hora que ele digitar www.uol.com.br, ele acessa imediatamente, ou o usuário que está falando no telefone VoIP, ele... quando ele falar, possa ser que tem algumas falhas ali, ele não consiga escutar o que a outra pessoa está falando do outro lado. Então, a gente tem que colocar isso numa balança e fazer uma qualidade do serviço. Geralmente, a gente coloca áudio, imagem, uma videoconferência, você coloca com uma qualidade de serviço melhor. Porque se você não entender o que a pessoa estiver falando, pode ser que você prejudique toda a comunicação. No fato de que você, às vezes, está fazendo um download, você pode esperar 1 hora, em vez de fazer o download em 30 minutos. Então, você pode diminuir, né, a qualidade de serviço para outros serviços. E no aspecto de segurança, hoje, como está muito fácil o acesso à informação sobre de hackerismo, existe muito cracker que rouba as informações de algum local, criptografa, e depois ele está cobrando algum valor para te passar a senha, ou até mesmo deixar o sistema indisponível. Você tem um servidor web, uma página web, e vai lá o atacante, ele deixa essa página fora. Imagine para um banco deixar, sei lá, 10 minutos o sistema fora. Quantos milhões ele vai estar perdendo? Então, você tem que colocar também segurança na sua rede. Aqui, né, tem um exemplo aqui de tolerâncias a falhas. Aqui o switch, né, são diversos switches na rede telefônica, e se um switch falhar, ele vai comutar para o próximo switch. Então, como aqui diz, muitos caminhos são possíveis, mas apenas um caminho é selecionado por chamada. E quando a chamada é estabelecida, toda a comunicação nesse caminho ele vai ser dedicada somente a essa chamada. E aí vai ter outras opções de chamadas aqui para tolerância à falha. Mesma coisa aqui na rede de computadores. A gente tem uma comunicação aqui de um cliente com um servidor. Os roteadores aqui, eles estão trocando protocolos esses aí de roteamento.
e aqui ele vai estipular qual é o caminho mais rápido, né, dependendo de qual tipo de protocolo você usa, o caminho mais rápido, o caminho mais confiável, e aí a mensagem ela vai fazer algum percurso para chegar lá no dispositivo. Se algum roteador vier a falhar, ele já vai dar um outro caminho que vai ser levantado automaticamente. No caso aqui de redes escaláveis, nós temos aqui uma representação aqui, por exemplo, da internet. Então temos aqui a pessoa aqui na sua casa que se conecta a um provedor local, provedor de internet. Esse provedor de internet, por sua vez, vai se conectar em um outro provedor, que a gente chama de ISP Tier 2, que pode ser uma Embratel, pode ser a Oi, existem outras operadoras agora que não estão vindo na minha cabeça. Esse outro provedor aqui vai estar ligado aqui no ISP Tier 1, que é um provedor que vai passar o acesso aqui de internet para esse provedor. Então, cada um vai estar vendendo um pedaço de banda até chegar no usuário local. E se vier a falhar em algum momento, essa rede aqui ele vai ser escalável, porque se falhar por aqui, você tem outro caminho para fazer e acessar. Aqui são alguns exemplos de QoS, né, a comunicação urgente, que vai aumentar a prioridade de serviços, alguns outros exemplos aí de tipo de QoS. Na parte de segurança, a gente tem aqui uma representação como se fosse uma segurança aqui de camadas. A gente tem um firewall que ele vai proteger, como se fosse a porta da sua casa. Ele é um muro, né? Um muro da sua casa que vai estar protegendo contra invasores. Nós temos aqui políticas de acesso, que você vai determinar como é que o usuário vai utilizar a rede. Criptografia de dados, para você manter a confidencialidade, né? Para outras pessoas não estarem utilizando esse recurso, né? Não está vendo essa informação. Então, não só isso faz parte de uma segurança de rede, existem diversas outras coisas, mas basicamente algumas ações que você vai tomar dentro da sua rede vai impedir contra ladrões de identidade, fraude, contra o seu concorrente, né? Por isso você criptografa os dados, e aqui dentro você vai ter uma internet segura. E a gente não pode ficar preocupado só com o inimigo externo, a gente tem um inimigo interno também, que a gente também tem que se preocupar. Aqui são algumas novas tendências da rede, né? Traga o seu próprio dispositivo, que eu já falei, a colaboração online, né? Vários sites de blogs, de fóruns, a utilização de vídeo e da computação em nuvem. Então, hoje a computação em nuvem, a gente conhece bastante como serviço de armazenamento, mas a gente não pode ficar também pensando só como armazenamento, por exemplo, o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox, que você está armazenando os arquivos em uma outra estrutura que você nem sabe onde que está, você não sabe nem se está no seu país, ele vai estar em qualquer lugar. Mas você vai ter sempre o acesso porque você paga por esse serviço, né? De alguma forma você paga. E existe outros serviços de computação. Você pode colocar o seu data center, você pode fazer contratação de serviços na nuvem. Você pode colocar o seu site, você pode colocar servidores, você pode colocar serviços de VoIP, de videoconferência. Tudo isso fora da sua organização. E as pessoas fazem isso geralmente trabalham com essas empresas que vão manter uma alta disponibilidade, segurança,
escalabilidade, que às vezes você gastaria muito para ter na sua empresa. Então tá aqui a tendência, né? Traga seu próprio dispositivo, que isso tem gerado alguns problemas, né? A pessoa leva o seu dispositivo para o seu local de trabalho, ele guarda as informações do local, e será que ele pode passar por uma perícia? Né? O dispositivo é dele. Aí tem todos os aspectos legais que às vezes fica muito difícil de você saber o que você pode e o que você não pode fazer. A colaboração online, comunicação por vídeo. Então aqui diz que as pessoas, né, estão mais conectadas, utilização do canal de comunicação de vídeo, de áudio, está sendo utilizado com mais frequência, né? Não é à toa que o próprio mesmo WhatsApp, YouTube, Facebook, as pessoas colocam muito vídeo. E aqui ele mostra também que há 4 tipos principais de nuvens, né? As nuvens públicas. Né? Qual que seria a nuvem pública? Um OneDrive da vida, um Dropbox. As nuvens privadas, onde você pode contratar um serviço de nuvens somente para você, para sua empresa. Nuvens personalizadas e nuvens híbridas. Você pode ter nuvens públicas e privadas funcionando em conjunto. E aqui a gente vê outra tendência do centro de dados, né? Fala de data center, que vai estar... é um local que vai estar... Ele vai acomodar diversos computadores, serviços, proporcionando conexões de dados redundantes, servidores virtuais, sistemas de armazenamento, fonte de alimentação redundante. Isso tudo vai estar dentro de um data center. Então, se a empresa às vezes não tem capacidade, condições financeiras de montar um data center com esse grau de segurança e de disponibilidade, aí as pessoas utilizam o serviço em nuvem. Algumas tendências também de tecnologia domiciliar, o camarada no celular ele consegue abrir a porta, ou quando o carro está chegando, a porta da garagem abre automaticamente. Isso tudo na nuvem. Você manda uma comunicação para o servidor que vai estar na nuvem se comunica com um equipamento, sei lá, da sua casa e faz o que você está pedindo. Um outro tipo de rede, essa rede ainda eu não vi sendo utilizada, mas por alguns vídeos as pessoas falam que funcionam bem, que as pessoas utilizam em casa a rede Powerline. Você utiliza, em vez de passar aquele cabo azul, né, o cabo PP, ou wireless, você pode estar utilizando um adaptador que vai estar se ligando na sua internet e na sua rede elétrica. E da rede elétrica, ele vai estar passando a sua rede vai estar trafegando. Agora, a pessoa que tem, por exemplo, uma rede Frankenstein, cheia de emendas, que os fios não estão bem colocados, né, tá uma desorganização, talvez essa rede não vá funcionar. É a mesma coisa que você colocar uma rede normal com um cabo TV, por exemplo, velho, ou rasgado, que possa fazer alguma interferência. Então, você tem que ter uma rede elétrica em casa muito boa ou no seu serviço para poder acomodar um tipo de rede Powerline. Existe a banda larga sem fio. Essa banda larga sem fio,
ela é um pouco diferente daquele WLAN, que é a área local sem fio. Esse serviço de banda larga, você contrata geralmente aqueles provedores a rádio. Não sei se você escrever assim na internet, provedor a rádio, minha localidade, você coloca o seu bairro. Provavelmente vai ter 1 ou 2 provedores lá que vai oferecer isso aí. E como é feito? Coloca uma antena na sua casa, geralmente essa antena vai estar na frequência 2.4 ou 5.8, que são frequências homologadas pela Anatel, e vai ter uma antena lá nesse seu provedor de banda larga sem fio. E aí vai haver essa comunicação. Isso aqui já não é nem futuro de rede, né? Eu vejo como um presente e é um presente assim que nós temos que tomar muito cuidado, são com as ameaças de rede. Então você tem que ter cuidado no que você vai executar no seu navegador, do que você vai abrir, aonde que você vai acessar, porque um descuido de um usuário pode comprometer toda a organização. Então a invasão que teve lá das contas da Sony foi porque um usuário abriu um e-mail lá, um funcionário abriu um e-mail lá que abriu um anexo que contaminou a máquina local. E aí o cracker conseguiu ter acesso e conseguiu fazer um estrago danado na Sony. Então, isso parte também muito do usuário, mas também quanto do administrador, né? Colocar proteções, perímetros de rede, proteções na borda, né, que nem aqui, a gente tem um firewall que está protegendo da internet com a rede interna, antivírus, anti-spyware, outros meios também de proteção, como você não deixar a sua conta local como administrador, você sempre executa no seu sistema operacional uma conta que tenha poucos privilégios, porque se uma ameaça entrar dentro da sua máquina, rapidamente ele pode ter acesso ao perfil de administrador e aí faz o que quiser. Algumas ameaças de rede, vírus, worms, cavalo de Troia, spyware, adware, né? Esses diversos tipos de ameaças aí estão cada vez mais comuns. E aí tem os componentes de segurança, né, como eu havia dito, né, o antivírus, anti-spyware, firewall, lista de controle de acesso, seria, por exemplo, você proibir determinados acessos aos usuários, sistema de prevenção de intrusão, o sistema também de detecção de intrusão, que não está aqui, que é o IDS. Ele vai alertar quando tiver algo suspeito na rede e pode fazer um bloqueio de um ataque, de uma ameaça. E a rede VPN, que é uma solução muito boa de segurança, porque você quer fazer uma comunicação em locais distintos, utilizando, por exemplo, a internet, você vai criptografar esses dados e ele vai passar pela internet com segurança. Aqui tem alguma arquitetura, né? A arquitetura da rede Cisco, que é a parte de colaboração, rede sem fronteiras, data center e virtualização. Aqui, isso aqui é o programa de certificação da Cisco, né? Uma propaganda. Acho que é muito interessante vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui a gente tem um nível de entrada, que é o CCENT. Esse CCENT, quando o aluno ele faz o CCNA1 e o CCNA2, ele já está habilitado a fazer a certificação CCENT. E aí, ele passando, ele adquire a certificação de entrada na Cisco. Depois ele tem a certificação associado, que é essa aqui, CCNA. Então, ele com o curso CCNA1, o 2, o 3 e o 4, ele não precisa desse pré-requisito do CCENT. Esse aqui se ele tiver
o CCENT, ele faz a prova também para o CCNA, mas se ele também não tiver, não tem problema. Ele vai fazer uma prova maior, que engloba tanto o CCENT quanto a prova do CCNA. E aí ele passando, ele vai se tornar um associado. O CCNP, que é o nível professional, existe 3 provas do CCNP, a prova de, se eu não me engano, roteamento, eu acho que a outra é troubleshooting, e tem mais uma, eu acho que é switch, eu não tenho certeza. Ele fazendo essas 3 provas, ele vai ser um CCNP, ele vai se tornar profissional. Depois, para ele se tornar especialista, ele vai fazer a prova do CC, se eu não me engano, CCIE, que é uma prova teórica e uma prova prática. Aí ele se torna especialista. E aqui o arquiteto, eu não lembro como é que é o nome da prova, mas ele, não sei se é CCAA, CCA, ele vai se tornar arquiteto, que é o deus lá semideus, né, da Cisco, né? E a pirâmide, ele também representa a quantidade de pessoas certificadas. Então, as pessoas com CCNA, CCNP vai diminuindo, CCIE menos ainda, CC arquiteto, que eu não lembro o nome, menos ainda pessoas. Bom, nesse capítulo aqui a gente viu como a internet e a internet, ela muda a forma como a gente se comunica, como a gente aprende. Você viu também que a rede, ela tem diversos tipos de características, como o tamanho, se a rede ela é simples, se ela é mais complexa, qual tipo de serviços estão funcionando nessa rede. Ela pode ser uma rede cliente-servidor, uma rede ponto a ponto. E aí, esse capítulo, ele aborda bastante como a gente utilizou a internet no dia a dia.